Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$ 5,00, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilha o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num dia muito importante, no dia 6 de abril de 2025, no TTG de número 122, para falar de um momento histórico na NHL que ocorreu no dia de hoje, às 14 horas e 40 e poucos minutos, se eu não me engano, que foi o Ovechkin finalmente quebrando o recorde do Gretzky de maior goleador da história da NHL. Eu tô aqui hoje com duas pessoas muito especiais. Oi, Ana. Oi, Lucas. Como é que vocês estão? Oiê! Ai, olha, eu tô feliz, por incrível que pareça. Eu acho que é algo que, sei lá, todo fã de hockey deveria estar feliz, sabe? Independente se é seu time, se não é, história sendo feita, é um momento muito especial. E eu amei que eu pude ver isso com os meus próprios olhos. Toca o hino da União Soviética aí, por favor. Gente, primeiramente, olá a todos. É surreal. É surreal a gente ter visto alguém quebrar um recorde que era considerado inquebrável por muitos. 895 gols. É muita coisa para uma liga como a NHL, e principalmente nessa época em que tem goleiros muito melhores. Provavelmente a época com um dos melhores, assim, nos últimos 20 anos, a NHL tem um dos melhores goleiros da história em questão de habilidade. É muito... Claro, a gente pode falar que é diferente da época do Gordie Howe, que marcou 802, do Gretzky, que chegou a 894, que o nível de habilidade dos goleiros subiu exponencialmente desde aquela época deles até os dias de hoje, né? Nós tivemos aí Dominik Hasek, Martin Brodeur, Carey Price, Roberto Luongo, Henrik Lundqvist. Agora tem o Vasilevsky, Shesterkin. Tem outros mais novos, o Jake Oettinger, tem o Hellebuck também, que são, assim, goleiros que estão no topo do topo do topo de os maiores da história da liga. E um russo de 39 anos que passou, acho que 2 meses, um mês mais ou menos, 1 ou 2 meses, perdeu 20 jogos na temporada por uma perna quebrada, marcando mais de 40 gols. Se não tivesse quebrado a perna, ele já tinha passado nos 900. É surreal, gente. É simplesmente surreal, e podemos dizer que vimos e apreciamos Alexander Ovechkin jogar. E estamos vendo ainda, né? Porque tem gasolina aí nesse tanquinho pra ele queimar bastante. Eu vou te falar, se ele quiser, ele bate 1000. Se ele quiser. Olha, eu acho que, assim, não é impossível, pra ser bem sincera. Não é impossível. Pensando, ele fez mais de 40 gols com 39 anos, perdendo 20 jogos na temporada com a perna quebrada. Se ele joga mais 3 temporadas completas, ele chega a 1000. Sem dúvida, ele passa de 1000. Lembrando que ele tem mais 1 ano de contrato com o Capitals, terminando essa temporada tem mais 1 ano, e ele disse já que não vai renovar.
Mas ele também falou, alguns anos atrás, que assim que ele marcasse o gol de número 895, se ele ultrapassasse o Gretzky, ele disse que ia se aposentar automaticamente no momento. E ele voltou depois de marcar hoje, então não dá pra duvidar de nada. Não, o Gretzky falou que se ele chegar a 900 vai comprar um carro pra ele. Ah, mas pelo amor de Deus, um carro só. Ai, olha... não vou nem comentar. Gente, um carro de graça, né? O que eu acho, assim, que... Talvez, por mais que o contrato acabe e tal, eu imagino por outro lado, sabe? Tipo, ok, 39 anos e tal. A gente sabe que é a idade que geralmente os caras se aposentam e não estamos falando do Jaromir Jagr, essa conversa não se aplica a ele. Mas eu não sei, por outro lado eu vejo que quando você quebra um recorde assim, eu acho que ao mesmo tempo você também, tipo, cara, você deve se sentir, sei lá, no topo do mundo, sabe? Então, se eu conseguir fazer isso, o gol 1000 tá logo ali, sabe? Será que mais um pouquinho? Então eu acho que talvez sirva até como uma motivação, entende? Mas não sei, veremos. Eu falei, mais 3 temporadas, eu garanto. Se ele jogar mais 3 temporadas, eu garanto que ele chega no 1000. A garante? Garanto. A garanto. Garanto. A garanto. Mas aí já tem esse outro porém, tipo, 3 temporadas não parece, mas é bastante, né? Então eu já não sei se ele iria tão longe assim, mas de qualquer forma eu adoraria que fosse. Vamos supor, ainda dá pra ele chegar a 900 essa temporada. Sim. Ainda dá. Vamos supor, ele termina a temporada com exatos 900 gols. Na próxima temporada ele marca 40. O que é bem possível, já que ele marcou essa temporada. Marca mais de 40. Termina a temporada faltando ali uns 55 por aí. É muito fazível. Eu termino com 55 e falo, vou. Mais uma? Cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Dá pra chegar no 1000. É. Nessa temporada o Capitals ainda tem 5 jogos. Um gol por jogo dá ali 900. Você pega aí Tem 2 jogos contra Columbus. Tem 2 jogos contra o Columbus. E um contra Pittsburgh. Então... vamos supor, contra o Columbus ele marca 3. E aí? Mais 2 gols em 3 jogos? Assim, é muito fazível. Se o Ovechkin quiser, ele marca 1000. Se ele quiser, ele marca 1000. Pois é. Mas lembrando também, só antes que venham falar, porque eu já vi muito no Twitter isso, especialmente de canadenses, né? Falando, o recorde que a gente tá falando é de temporada regular. Que é o recorde principal quando se fala de recorde de mais gols marcados, mais pontos marcados, porque todas as ligas, até onde eu saiba, pelo menos a NFL também é a mesma coisa. É só temporada regular. Eles contam esses recordes em temporada regular. Se tu for adicionar playoffs, o Gretzky ainda lidera o número de gols na história da NHL, com 1016. Ele tem 894 na temporada regular e 122 nos playoffs. O Ovechkin ainda seria o segundo, com 966, sendo 71 nos playoffs. Mas, de novo, quando se fala em recorde de maior número de gols, maior número de jogos, maior número de assistências, todos esses recordes, assim, sem ter um asterisco do lado e embaixo falando, incluindo playoffs, é sempre temporada regular. Que é o que se considera, não de mais importante, mas tipo, que é onde se contam de fato esses números, né? Porque playoff é do campeonato. Playoff, principalmente no hockey, é total outra coisa. É um campeonato completamente diferente. E o recorde, né, foi selado hoje, em grandíssimo estilo, durante um jogo contra o New York Islanders. Poderia ter sido um hat-trick contra Chicago, que ele empatou, né, na sexta-feira agora. Ele empatou o 894, também teve outro... Não teve uma cerimônia no gelo, mas teve um tempo parado de jogo também, que os jogadores tiveram se abraçar, se comemorar juntos ali. E ele tentou fazer o gol. Quase tentou... Ele não quis fazer o gol em empty net, porque o Chicago tirou uma hora o goleiro, e ele não quis fazer o gol em empty net. Ele não quis marcar empty net, e ele disse pro Carberry, que é o técnico do Capitals, que não ia entrar no empty net.
ele, então... Aí depois o Ryan Leonard, primeiro gol do guri, no jogo que o Ovechkin empatou contra o Gretzky, empatou o recorde do Gretzky, marcou no empty net, e aí o Ovechkin voltou pro gelo quando tava o Spencer Knight de novo na meta, e ele tentou. Mas o Spencer Knight falou, não, eu já tomei o empate, eu não vou tomar a virada do recorde não, e não fez, mas agora contra o Islanders eles conseguiram fazer, ele conseguiu marcar. No primeiro gol dele contra o Sorokin. No primeiro gol dele contra o Sorokin, que também conterrâneo russo, né? Eu gostaria só de acrescentar como não deu nada para os canadenses nessa parte, porque, tipo, o próprio Ovechkin é russo, marcou num goleiro russo, num time americano. Então, mesmo que eles tentem, não, mas espera lá, o Gretzky ainda detém se você botar os playoffs. E, tipo, não vai ser dessa vez, meus queridos. Não é sobre vocês, pelo menos não por enquanto. Exatamente. Mais um motivo que eu quero que o Ovechkin chegue a 1000. Que aí não tem discussão. Teria ainda 16 gols. Eu tô falando 1000 na temporada regular. Ah, sim, eu tô brincando. Aí seria 1071. Seria engraçado se o Ovechkin aposentasse com 1016 gols na temporada regular. É verdade. Não. Esqueci. E também, né, ele não só empatou o recorde no jogo passado, como também ele chegou ao topo, né, da lista com menos jogos. Com 1.476 jogos contra os 1.487 Gretzky. E os dois bateram um recorde, né? Porque o Gretzky bateu o recorde do Gordie Howe lá em 94. E o Ovechkin bateu o recorde agora do Gretzky contra o Islanders. E os dois foram contra o Islanders. Uhum. Isso que eu acho muito engraçado. Nada contra o Islanders. Não muito. Eu ia dizer, pera lá. Pera lá, tudo contra o Islanders. E se for contar a mesma quantidade de jogos, o Ovechkin tem mais gols que o Gretzky. Sim. O Ovechkin tem 895 gols em 1.487 jogos contra 894 do Great One. Exatamente. Mas, gente, a gente já falou bastante, né? Como a gente tá vendo a história acontecer, né? Eu acho que não tem palavras o suficiente pra gente descrever o que é ver. O que é ver isso. Eu e o Lucas, a gente tava até tentando encontrar alguma coisa que fosse mais próxima a nós brasileiros, tipo, no futebol, por exemplo. Mas não tem, porque a gente comentou muito sobre o gol 1000 do Romário. Mas não chega perto. Porque o futebol é uma coisa muito mais ampla que o hockey. O hockey é uma coisa muito mais... Não é nichada a palavra, mas é muito mais fechada. É muito mais difícil de conseguir um recorde desse. Sim, porque no hockey você só tem... Não, é pouco colocar duas ali com a KHL, mas você não tem uma liga com o mesmo poder da NHL. Os melhores jogadores estão na NHL. Então E a história do hockey, ela se confunde muito com a história da NHL. Sim. O mais próximo que a gente pode aí, que uma parcela maior da população vai entender, vai ser o LeBron James batendo o recorde do Kareem Abdul-Jabbar em maior número de pontos na temporada regular. Mas mesmo assim, pro brasileiro que só acompanha futebol... Não, eu digo mesmo assim, porque o Gretzky é indiscutivelmente o maior jogador de todos os tempos da história da NHL. Sim, e um dos atletas mais dominantes da história do esporte mundial. Sim. Isso aí não tem o que falar contra. A gente brinca muito falando mal dele e tudo mais, mas é indiscutivelmente que ele é o maior jogador da história do hockey e da NHL. Do hockey, da NHL, e pode colocar aí top 10 da maior da história do esporte mundial. Sim. Então, ter alguém batendo esse recorde dele é que o de pontos ninguém vai quebrar. Porque eu tava fazendo a conta aqui. Se você jogar dos 18 até os 40, ou seja, 22 temporadas, você teria que ter uma média de 130 pontos por temporada para bater o recorde do Gretzky.
Que é? 2.857 pontos. Então, assim, esse recorde ninguém vai. Ninguém vai chegar perto desse recorde. O mais quebrável era o de gols, e mesmo assim era um recorde que muitos achavam impossível. Mas aí veio o Musso. Sim. Que agora, indiscutivelmente, é o... Agora, assim... Indiscutivelmente, indubitavelmente, todos os superlativos e tudo, é o maior artilheiro da história da Liga. Ninguém tem uma capacidade maior de fazer gols na história da NHL do que Alexander Ovechkin. Ele é o melhor goleador. Melhor goleador da história da Liga. A gente tava vendo até ajustado a época. Isso que eu tava procurando. Né, que aí leva em conta a média de gols da Liga no ano e ajustado. O Ovechkin teria 999 gols. Ontem saiu essa... Que tem no Hockey Reference, que é um site muito interessante para quem gosta de estatísticas e coisa assim. Tem essa média... gols... como é que chama? Gols ajustados. Gols ajustados, né? Na época. Que conta não só isso, como tipo, a qualidade geral da liga, conta o número de jogos que era diferente. Sim. E o Ovechkin teria 999, isso ontem, né? Não sei quanto é que tá hoje. E o Gretzky seria só o quarto colocado com 758. O que não é diminuir ele. Não. Mas é que ele teve uma época na NHL que, de fato, a qualidade defensiva de goleiros era muito menor. Não, se alguém tiver curiosidade, assistam highlights da época do Gretzky e vê a diferença dos goleiros da época com as diferenças e com os goleiros de hoje. É gritante. Muita gente... eu lembro da época que a gente assistia o Bar Down, que até falava que os highlights do Gretzky não eram os melhores de assistir. Né? Eles não conseguiam levantar o puck. Sim. Até porque na época os tacos eram feitos de madeira, né? Não tinha... Os patins eram diferentes, os tacos eram diferentes, todo equipamento era diferente. Os goleiros não ficavam em posição de os goleiros borboleta? Os goleiros ficaram em pé. Ficavam em pé. Era muito mais fácil marcar um gol naquela época do que era de marcar hoje. E a gente comentou também ontem, eu e o Lucas, que o Ovechkin, ele pegou duas épocas muito fortes de goleiros, né? Sim. Que foi o início da carreira dele com Brodeur, Patrick Roy, com o Hasek. Eu esqueci do Fleury. O Fleury. Pegou Carey Price. Carey Price no auge, gente. Sinceramente, um dos maiores goleiros da história. Nunca ganhou o Stanley Cup e tudo mais, beleza, pelo canadense. Quem viu Carey Price no auge, o cara fazia milagres. Absurdos. Aí hoje você tem Hellebuyck, você tem Bobrovsky, você tem Shesterkin, você tem Sorokin, Vasilevsky. Falei Hellebuyck já? Não sei, mas fala de novo. Hellebuyck, indiscutivelmente o melhor goleiro da liga hoje. Eu vou puxar um pouquinho da sardinha pro meu lado aí, por causa da nova geração, mas você tem... eu achei que Você tem da nova geração o Spencer Knight, que tem muito potencial. Você tem o Oettinger, que surgiu muito bem. Você tem o Dustin Wolf, que 2 gols marcados contra o Wolf. 2 gols marcados contra o Wolf. Mas assim, quem viu o Flames nessa temporada só sabe que eles estão na disputa pelo playoffs ainda por causa do Dustin Wolf. O moleque é absurdo. Então assim, você tá tendo uma geração nova muito boa, você tem uma geração já consolidada, também muito boa. Imagina, coloca aí o Vasilevsky contra o Gretzky. No auge os dois. O Vasilevsky nos anos 80 pra jogar. Ele terminava a temporada com 30 shutouts.
como eu tava falando, assim, que o Ovechkin pegou essas duas épocas muito boas de goleiro nos dois piores anos da carreira dele, se a gente for pensar bem. Que foi o início da carreira dele, um cara inexperiente na liga, né? Porque ele já jogava antes na KHL também. Nem era KHL, era outro nome, né? Da Rússia. Mas... VHL. E agora que ele tá com 39 anos de idade, ele tá desacelerando, a gente achava, né, pelo menos. Então é muito louco. E também essa temporada ele conseguiu quebrar outro recorde, né? Que foi o de maior número de goleiros que ele marcou gol contra. Quebrou o recorde do Jagr, outro eterno também, né? Que foi contra quem que ele quebrou esse recorde? Eu achei que a gente tinha aqui, mas acho que não. Mas foi nessa temporada e também na sexta-feira contra o Chicago Blackhawks ele quebrou o recorde de game-winning goals, né? O gol para a vitória, que era do Lemieux. Era do Jagr? Acho que era do Lemieux. E então, assim, é recorde atrás de recorde caindo de um jeito... E todos relacionados a gols. Todos relacionados a gols. É aquilo, com certeza, assim, eu acho que o maior jogador da história da NHL é o Gretzky. Não tem discussão sobre isso. Não. Mas, se a gente for pensar aí pensando na estatística gol, de artilheiros, também não tem discussão. Em marcar gols, o Ovechkin é indiscutível. Exatamente. Do Jagr, desculpa. Era do Jagr mesmo. O Jagr tinha 135 game-winning goals e o Ovechkin superou ele com 136. Vamos falar dos números impressionantes que ele tem ainda na carreira, além disso? O Ovechkin tem 416 gols após os 30 anos, então ele superou o Gordie Howe, que tinha 415, como o maior goleador pós-trintão, né? Essa alcunha amorosa aí que nós adotamos. Ele tem 241 gols no primeiro período, empatando de novo com o Gretzky no recorde histórico. Ele tem 225 gols contra times do Original Six, que é aí o maior número da era pós-expansão, superando o Gretzky e o Brian Bellows. 13 temporadas com mais de 40 gols, e é um recorde isolado na NHL. 9 temporadas com mais de 50 gols, outro recorde que ele compartilha com o Gretzky e com o Mike Bossy. 9 troféus Rocket Richard, que é dado para o artilheiro da temporada. 3 troféus Hart, que é o jogador MVP da liga. E, obviamente, que ele tem a Stanley Cup conquista de 2018. E um com o Smythe também, 2018. Exatamente. Exatamente, é verdade. Dos playoffs, né? MVP dos playoffs. E esse ano ele só não tá disputando o Rocket Richard, tipo, a full, porque ele quebrou a perna. Porque esse ano a gente tem aí... Ele tá em terceiro lugar na liga hoje, com 42 gols. E na frente dele tem o Nylander com 44 e o Draisaitl com 52. Se ele mantivesse a média de gols aí... Faz as contas, amor. Que tu é o bom das contas. Ele estaria com 53 gols. Ele estaria na frente do Draisaitl, então... ele teria aí mais um recorde, provavelmente, se ele ganhasse, né? O Maurice Rocket Shark, eu acho que nenhum jogador de 39 anos já deve ter ganho esse troféu, né? Então é de fato, assim, recorde atrás de recorde, né? E além disso também, nessa reta final, o Ovechkin também impulsionou causas sociais de muita importância. Doações foram feitas a Hockey Fights Cancer, agora também dobradas pela Monumento Sports Entertainment, grupo dono dos Capitals. Acho que o maior crime do Ovechkin foi ter... E com os valores lá absurdos, né? Tipo, tinha ingresso chegando a quase $10 mil, então... Sim. E foi o jogo com maior audiência do Islanders no ano, né? O maior crime do Ovechkin foi ter feito todo mundo assistir um jogo do New York Islanders. Nunca te perdoaremos, Ovechkin. Um pouquinho da história do Ovechkin, acho legal de falar, né? Também. O primeiro jogo do Ovechkin foi em outubro de 2005. Lembrando que ele tinha sido draftado em 2004 e nessa temporada não teve, né? Não teve jogo por causa do lockout. Então, em vez de
do Ovechkin estrear em outubro de 2004, ele estreou em outubro de 2005. Que também é um ponto muito importante que a gente comentou até agora, né? Que o Ovechkin perdeu uma temporada inteira por lockout, uma meia temporada também por outro lockout em 2011, 2012. Acho que 12, 13. 12, 13, desculpa. E aí também as temporadas do Covid, né? Que teve a 2019 e 20 foi encurtada. E 2021 também foi encurtada. E 2021 foi encurtada também. Então ele teria 1000 gols. Se não fossem os fatores externos, né? Mas o primeiro gol dele veio em outubro de 2005 contra o Columbus Blue Jackets com o goleiro Pascal Leclerc no gol. Esse jogo ele marcou 2 gols. E ele, acho que o primeiro lance dele, se eu não me engano, ele deu um body check num jogador do Columbus que quebrou o vidro dos bordes da arena. Aquele tipo cartão de visita, né, do maluco, né? O gol de número 50 foi em 13 de abril de 2006 contra o Atlanta Thrashers, com Mike Dunham no gol. O gol de número 100 foi em 2007 contra o New York Rangers com Henrik Lundqvist no gol. Sim. Em fevereiro de 2009, o Ovechkin se juntou ao Gretzky, Mark Lemieux e Bossy como os únicos jogadores a marcar 200 gols nas primeiras 4 temporadas que jogou. Ele chegou a 200 gols contra o Kings, que já tinha também o Jonathan Quick no gol. Outro que muita gente esquece, mas jogou muito. O gol de número 300 foi em abril de 2011 com James Reimer no gol. O gol de número 400 foi aquele gol favorito de todo mundo. Foi em dezembro de 2013, foi um empty net. Todo mundo adora falar que o Ovechkin o recorde é fraudulento por causa do empty net, sendo que o Gretzky tem 56 gols de empty net, o Ovechkin tem 60 alguma coisa. E assim, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum momento, mas o gol do empty net, ele vale como gol, então essa discussão é tosca. Não é como se estivesse contando um gol de shootout. Exatamente. Então, é só mais uma forma de tentarem descredibilizar, né? Mas assim, a gente sabe bem de quem vem essa reclamação, então vão cagar. Em janeiro de 2016, o Ovechkin se tornou o 43º jogador a marcar 500 gols na história da NHL. Em março de 2018, o Ovechkin se tornou o 20º jogador com 600 gols na história da NHL, que ele marcou contra o Winnipeg Jets. Em 2018, 1º de abril de 2018, alguns dias depois, ele jogou o jogo de número 1000 e numa vitória contra o Penguins. Em 2020, um pouquinho antes do mundo acabar, o Ovechkin marcou o gol de número 700 contra o Devils. E o gol de número 800 veio em dezembro de 2022 contra Chicago Blackhawks, com Peter Mrazek no gol, 894 contra Chicago Blackhawks, com Spencer Knight no gol, e 895 agora contra o New York Islanders, com Ilya Sorokin no gol. A dúvida: quando o jogador joga 1000 jogos, ele recebe um taco de prata. Se o Ovechkin chegar a 1000 gols, ele ganha um taco de ouro. Ele ganhou uma pintura hoje, né, da NHL. Ele ganhou um quadro hoje. Eu acho que faria sentido ganhar alguma coisa. Um taco de diamante. Chique. De ouro encrustado com diamante. Nossa, que riqueza. Aí o jogo tem que ser em Vegas. Faz sentido. Vamos também falar um pouco sobre em quem o Ovechkin mais marcou gols, né? E o primeiro aqui pode ser um pouco confuso para quem olha de primeira assim e não conhece a história da NHL, mas o time que ele mais marcou gols foi contra o Jets, com 57 gols. Isso porque em 2011, antes de 2011, não era o Winnipeg Jets, era o Atlanta Thrashers. E diferente do que aconteceu com a realocação do Arizona para Utah, em que os direitos da franquia Coyotes ficaram com a família Meruelo e acabou que virou uma nova franquia, o Utah Hockey Club. Nesse caso, a True North, que é a empresa dona do Jets, comprou a franquia.
Então tudo se transferiu até as estatísticas, nesse caso. Que é o normal de acontecer quando uma franquia é realocada. Né? O anormal é o que aconteceu com o Coyotes mesmo. É que o Coyotes foi arrancado, né, dos Meruelo. Pois é. Então, o segundo time em quem o Ovechkin mais marcou gols foi o Hurricanes com 52. Eu ainda acho que o Ovechkin ter guardado esse golzinho pra marcar contra o Carolina Hurricanes na quinta-feira, em casa. É pra eu estourar meu champanhe, porque eu acho que quando a gente... Eu não ia estourar meu champanhe num domingo de tarde, porque aí já vira um comportamento um pouco perigoso. Eu comprei uma champanhe pra estourar na sexta-feira, mas ele fez gol, eu pensei, ele vai fazer outro, e eu não estourei no 894, esperando no 895. Deixa agora pro 900. Deixa pro 900, exatamente. Junto com o Canes, em 52 gols, tem o Flyers, o Lightning em 51, Rangers 46, Maple Leafs 45, Panthers 45, Islanders também 45, Sabres, Devils e Penguins 42. Penguins esperava mais gols, tá? Não sei porquê. Canadiens 39, Senators 38, Bruins 30, Blue Jackets 26, Red Wings 25, Blues 21, Wild 20, Predators 19, Flames 18, Blackhawks 17, assim como Oilers e Sharks, Canucks 16, Ducks, Avalanche, Stars e Kings com 12, Coyotes com 10, Golden Knights com 8, Kraken com 5, Utah com 2 e uma perna quebrada. Né? Que foi quando ele se lesionou esse ano na temporada. É muito bom, né? Muito. Meu Deus. Tem uma estatística legal também, que é o goleiro que mais sofreu gols do Ovechkin. Que é o Lundqvist, eu acho, né? Fleury tem 28, Lundqvist 24, Carey Price 22. Mas assim, mostra muito do que foi, né? Essa rivalidade Capitals e Penguins desde que Ovechkin e Malkin foram draftados, né? Porque começou ali com Ovechkin e Malkin, no ano seguinte veio o Crosby. O Fleury foi um ano antes do Ovechkin. Né? O Fleury foi um ano antes do Ovechkin. O último goleiro, primeira escolha geral do draft. Sim. E com isso, o Penguins teve uma base absurda. Não é à toa que ganharam. Não é à toa que ganharam 3 Stanley Cups. É. Né? Você tem ali 2 centrais absurdos e um goleiro fenomenal. Em 3 drafts consecutivos. E foi muito essa rivalidade. E muito acirrada também pelo formato dos playoffs quando virou divisional. Que teve Capitals e Penguins praticamente todo ano. É aquilo, gente. Aproveitar o final da carreira desses dois, porque não vai ter ninguém igual a Alexander Ovechkin, não vai ter ninguém igual a Sidney Crosby. É muito interessante falar sobre isso, por causa que eles entraram na liga juntos e num momento muito frágil da NHL, né? Pós-lockout, com a NHL, tipo, debaixo da rabo do cachorro. Não que esteja muito acima disso hoje em dia, mas, tipo, eles mantiveram a NHL viva. Não, eu tava conversando até com o Thiago sobre... É que ele tá falando sobre a questão do McDavid, ser a grande face da NHL hoje. Quando é que vai poder comparar ele com o Gretzky? Eu falei... Com o Gretzky não, com o Crosby. Eu falei, não tem como comparar. O McDavid é um excelente jogador. Excelente jogador. Talvez pode ser ali um dos melhores da história. Mas um dos maiores, muito difícil. Porque o que o Crosby e o Ovechkin fizeram para a liga esses últimos 20 anos, a rivalidade deles, a competitividade deles nos últimos 20 anos, foi o que carregou a NHL. A NHL só é relevante hoje como ela é por conta de Alexander Ovechkin e Sidney Crosby, que sem eles a NHL tinha morrido. E no background ali o Malkin, o Fleury. Malkin, Fleury, o Letang. Assim, então, sem falar que o McDavid, como eu falei, é um dos
pode ser um dos melhores da história, mas para ser um dos maiores, você tem que ter características, outros tipos de características. Você tem que ter carisma. Se você é um capitão, você tem que ter aquela postura de liderança, como os jovens falam hoje, aquela aura de liderança. O Crosby exala essa aura. Sim. Essa aura. Tanto que ele é o Capitão Canadá. O McDavid não tem carisma, não tem o carisma que o Crosby tem. Não tem a aura de capitão que o Crosby tem. E não assim, tem o povo também. É aquilo. Se fosse trocar McDavid por Crosby em 2005, o McDavid não teria conseguido carregar a liga nas costas que nem o Crosby carregou. É verdade. E isso é a importância disso também. O McDavid não tem um Ovechkin que nem o Crosby teve. Não tem alguém pra rivalizar contra, né? Tem o McKinnon, que não é a mesma coisa. Eu falo ali até pelo... Isso aí é um problema até do Flames, né? Que poderia ser um McDavid e Tkachuk. Mas mesmo assim não tem como, porque eu acho que como o Ovechkin, como o Crosby, nunca vai ter de novo. Nunca vai ter. Mas falando uma situação similar... Sim, e nunca teve antes. Não, nunca teve. Era o Gretzky que carregava sozinho a NHL, pela qualidade dele. Sim. Todo mundo queria ver o Gretzky. E hoje em dia, todo mundo que não assiste hockey queria ver o Four Nations, por exemplo. Claro, pela questão toda que teve de briga, mas pelo Crosby. Mais pelo Crosby do que pelo McDavid, com certeza. E nessa época, em 2004, 2005, até... sei lá, até quando que eles dois carregaram a liga? Até hoje eles carregam a liga praticamente juntos, sabe? Praticamente. Então é muito... não tem comparação. E é muito bom também ver, assim... é meu rival, o Crosby, assim. Mas não tem como não admirar. Até porque esse ano também, ele quebrou um recorde muito legal, muito importante. Que foi o recorde de mais temporadas com média de pelo menos um ponto por jogo. Que era também do Gretzky. Eu acho, assim, que esse recorde de pontos do Gretzky só é tão intocável porque o Crosby perdeu muito tempo com lesão. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais alcançável. Eu acho que não teria como passar dele. Não, eu acho que aí você tá confundindo um pouco as coisas. Porque eu acho que o único que teria capacidade de bater ou então chegar perto do recorde de Wayne Gretzky é um tal de Mario Lemieux. Que se ele não tivesse perdido tempo por câncer, que, pra quem não sabe, Mario Lemieux teve câncer, ele teve que dar uma pausa na carreira, ele aposentou cedo. Tanto que veio aí, o Mario Lemieux não chegou a 1000 jogos. Ele não chegou a 1000 jogos e teve 1.723 pontos. Em menos de 1000 jogos. Então assim, o único jogador que poderia ter chegado no Gretzky era o Lemieux. Eu acho que poderia ser um pouco mais alcançável caso o Crosby não tivesse sofrido tantas concussões e lesões na carreira também. Eu não tô dizendo que seria, porque é 2.800 pontos. Eu não tô dizendo que ele passaria esse recorde. Mas seria muito mais ele ficaria ali, com palpável. Certeza. Ele poderia chegar no Jagr. Eu acho que ele chegaria no Jagr. Olha quantos pontos o Crosby tem. 1.682. Ele poderia ali chegar no Jagr. Não no Gretzky, mas no Jagr. Ok. Minha opinião é diferente. E eu acho que os dois recordes, tanto esse do Ovechkin, de maior artilheiro da história, e esse do Crosby, como maior número de temporadas com média de 1 ponto por jogo, reflete muito as duas funções que cada um deles exerceu. O Ovechkin é um goleador. Ele tá lá pra marcar gol. E ele se tornou o maior artilheiro da história. O Crosby, ele é um fazedor de jogadas. Ele é um armador.
ele não tá lá só pra fazer gol. Ele tá lá pra dar passes-chave. Ele tá lá pra botar fazer os seus companheiros de time marcarem gols. Então ele pontua muito com isso. Então eu acho que ressalta bem, né, as funções diferentes que esses dois exerceram nas carreiras inteiras. E tudo bem, esse podcast era pra falar do Ovechkin, mas não existe Não tem como falar do Ovechkin na NHL sem falar do sobre a Crosby, história. e não tem como falar do Crosby na NHL sem falar do Ovechkin. Porque a história dos dois são muito interligadas. Sim. E aquilo, aproveitem enquanto podem, enquanto esses dois ainda estão jogando, porque os dois são dois fenômenos que A gente não vai ver de novo. não vai ver de novo. Não vai ver de novo acontecer. Ah, que tá. McDavid pode chegar mais pontos que o Crosby. Isso é inegável. Mas a grandeza de Sidney Crosby, a grandeza de Alexander Ovechkin jamais vai ser discutida. Sim. Sinceramente, eu acho que pode colocar aí. Gretzky é o maior jogador da história da liga e logo atrás dele estão Jagr, obviamente. Então, Mario Lemieux, com certeza. Crosby e Ovechkin. Nessa ordem? Não nessa ordem. Mas assim, se for colocar uns 5 maiores, são esses 5. Sim. Né? No Mount Rushmore que eles falam. Eu ia falar do Mount Rushmore, mas o Mount Rushmore são só 4. Aí pra cortar um desses aí, quem corta? Ninguém. Não dá. Não dá. O maior jogador, o cara que... O maior jogador, no caso do Gretzky, a maior ameaça a melhor jogador, que é o Lemieux. O imparável Jagr. O imparável Jagr. O maior artilheiro ou o jogador mais consistente da história da NHL? Pois é. É muito difícil. Você não dá pra escolher um pra ficar de fora. Que sinceramente, se não fosse todos os problemas de saúde e coisa do Lemieux, ele era o segundo maior pontuador da história da liga. Eu só queria acrescentar com o meu pai no fundo que tudo isso que vocês falaram eu acho que vai muito além do tipo clubismo, sabe? Eu vou pegar aqui pela gente. Nós três somos muito clubistas. A gente volta e meia tá brincando. Eu não gosto do jogador X porque ele tá num time que é o meu super rival e tal. E ele vive marcando no meu time. E sim, eu acho que isso é natural de qualquer pessoa que gosta muito de um esporte. Mas eu acho que não só essa questão do próprio Ovechkin, mas sobre todos esses outros caras que vocês mencionaram, eu acho que vai muito além do nosso time, da nossa opinião. Eu acho que são coisas que transcendem a verdade. Exatamente, são únicas e que muito provavelmente a gente talvez não vai ver tão cedo acontecendo de novo. Então, não só o Ovechkin, mas outros jogadores que ainda estão aí, que provavelmente vão alcançar muitas coisas gigantescas, né? Talvez não o recorde do Ovechkin, mas eu acho que eles são super, sim... A gente sabe que tem outras questões, né? Mas eu acho que nesse quesito eles são, sim, super admiráveis, super atletas, e que é algo muito único, muito raro. Então, a gente tem, querendo ou não, que deixar um pouco a nossa opinião de lado para poder apreciar essas coisas. Porque a gente, sei lá, nunca sabe quando vai ver de novo. E provavelmente tem recordes que a gente nunca mais vejam ser quebrados. E que a gente também não faz noção de quando teremos, por exemplo, e se teremos um Ovechkin e um Crosby novamente, assim, nessa mesma proporção. Então eu acho que tudo que a gente tem agora, por mais que no dia a dia a gente não preste tanta atenção assim a esses detalhes, a gente tem que aproveitar, né? Então, eu falei no começo que estava muito feliz com o Ovechkin quebrando, porque é isso. É algo que, sei lá, jamais considerei, sabe, presenciar entre muitas aspas, né? Porque eu estou aqui nos confins de Santa Catarina vendo tudo pela minha televisão.
mas é história. E eu acho que participar de momentos históricos é sempre muito especial. E só deixando claro aqui que nós estamos falando de todos esses superlativos, assim, elogiando os jogadores pelo que eles são dentro do gelo. A gente não tá mencionando. Exatamente. Assim, a gente sabe que tem jogadores, por exemplo, o próprio Ovechkin, que Uhum. ele tem ligações questionáveis com o governo da Rússia. O Gretzky é o melhor amigo do Trump. O Pois Lemieux é. tem acusação de assédio sexual. Se a gente quiser falar sobre isso, a gente tem que fazer um outro podcast. Pois é. Acho que Exato. um clean sheet aí, eu corro. Sinceramente. Porque ele mantém a vida pessoal dele muito fechada. A Sim. gente não sabe o que Sim, acontece. exatamente, Pois exatamente. é. Então, assim, quando a gente tá falando puramente dentro do gelo. E, sim, saber separar. Sim. Depende da situação, saber separar. Sabendo, Sim, era isso que eu ia situação, dizer. Saber separar. Sim. Não dá pra separar de todo mundo também. Pois é, porque se for Sim. olhar a questão política. Depende, né? Tem ali uma escala, né? Do que é separável do que não é. Se for olhar. E não é falar, hipocrisia, tá? Porque, tipo, as pessoas falam, mas se eu sou jogador, aí você. Não, não é. É que tem crime que aí, infelizmente, não vai estar como passar pano, sabe? Não vai ter como. É como. Até você falou comigo esses dias, Érica. Escolher as suas batalhas. Não, porque se for olhar apoio político. Ninguém salva. Poucos na NHL que salvam. Putz. Pouquíssimos. Dá pra contar nos dedos de uma única mão. Se bobear é isso. Então, assim, a gente prefere relevar e apreciar os jogadores porque eles são dentro do gelo do que ficar focando só nisso e não conseguir apreciar o esporte. Mas a gente também reconhece as problemáticas que estão fora do gelo. Reconhecendo as problemáticas, Sim. Mas a gente prefere escolher as batalhas. Porque se for também, nem futebol dá pra gente apreciar. Não dá pra ver nada. Pois é. A gente vê muito bem como é que é a seleção brasileira. Quem que os jogadores da seleção brasileira apoiam. Importante, tá? Que não adianta vir, vocês enfiam política em tudo. Todos os esportes são políticos. Não dá pra separar uma coisa da outra. Infelizmente, se você está vivendo nessa bolha, a NHL você tá bem torto aí. A NHL é política no momento em que o campeão visita a Casa Branca. Todos os esportes americanos, né? Eu tô citando a NHL porque é o nosso foco aqui. Mas é o seguinte, no momento que se o campeão tem uma visita ao presidente dos Estados Unidos, a NHL se torna política. Sim, e assim, só pra citar um caso, porque aqui aí me inclui, em outubro de 2023, eles soltaram uma cartinha falando sobre, entre muitas aspas, a comunidade judaica, né? Porque tivemos lá aquele estouro Hamas-Israel. Então, assim, não é só um caso isolado, acontece o tempo inteiro. Sim. Até um jogador que não quer botar uma fitinha de arco-íris no taco, isso é política. O jogador que quer botar também é política. Tem uns que vão só pra, né, vou ter que fazer isso aqui só pra não ficar enchendo meu saco. Isso também é política. Tudo é política. Tudo é política. Enfim, não tem que ficar em cima do muro. Enfim, isso foi só um disclaimer pra não falarem que a gente tá elogiando o Ovechkin sem falar das problemáticas dele. Aliás, quero já fazer um disclaimer, que depois a gente pode até conversar ali no privado, mas enquanto a gente gravava aqui eu fiquei pensando, uma das recompensas do nosso Apoia-se do mês de março é um PDF especial sobre vida e carreira de Ovechkin, e inclusive tem um textinho sobre a parte política. Então, quem sabe, depois a gente conversa ali no privado, já que o velho bateu aí o recorde, quem sabe a gente podia até liberar para todo mundo, né, para apoiacers e não apoiacers, podemos pensar. Então, se vocês quiserem entrar um pouco mais nessa parte política, é só entrar lá no nosso Apoia-se, que vai estar lá um PDF bem lindo, inclusive, bem especial sobre. E é isso. Mas eu só queria inserir mesmo esse disclaimer para falar que, sim, nós sabemos das problemáticas do Ovechkin em relação ao apoio ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. A gente sabe, ninguém esqueceu.
Mas nós aqui estamos falando do Ovechkin como jogador. Apenas, né, o que ele faz quando o juiz dropa o puck até a sirene do último minuto. É só isso. Só para avisar o público que... Hoje é só isso. Amanhã, no próximo podcast, a gente pode falar um pouco mais sobre a Pois é, hoje nós estamos aqui para celebrar um recorde sendo quebrado, a história de um jogador que é o maior do que se propôs a fazer. E também, além desse momento histórico da liga, do esporte, celebrar a NHL, celebrar o esporte, celebrar a história, porque não se sabe se a gente vai ver esse recorde ser quebrado. Agora voltamos à mesma conversa. Eu acho que talvez nós não veremos, mas se bem que a gente também é relativamente jovem, assim, na vida, né? Pois talvez, mas acho difícil. Sinceramente, todos nós aqui estávamos vivos quando o Ovechkin marcou o gol o Ovechkin não. Quando ele foi draftado, né? Não, quando o Gretzky marcou o gol de número 894. Todo mundo aqui estava vivo. Não. Quando foi? 99. Quando foi? 94 foi, sim, tá. Sim. 894. Quando ele quebrou o recorde do Gordie Howe, eu só estava vivo. Pois é. E olha lá também. Pois é. Quando o Gretzky aposentou, nós já estávamos vivos. E muita gente falou, não vou ver esse recorde ser quebrado. 25 anos depois, tá aqui. Olha aí, ó. Nós vamos estar bem, 50 e tantos anos. Não, mais. Eu ainda tô achando que eu tô com 25, né? Peraí. Um pouquinho mais, 50, talvez. Eu só ia falar que, assim, esse episódio foi pra celebrar. Sim. É um momento histórico. É pra gente dar as nossas opiniões, né? Falar sobre a história do Ovechkin. Querendo ou não, falamos do Crosby também, porque é impossível separar os dois. Falamos do Gretzky. Comparamos também, fizemos aqui o nosso, pelo menos em concordância, o top 5 de jogadores dos maiores jogadores da história da liga. Falamos do panorama atual, né? Porque não existe um jogador para carregar a bandeira que o Ovechkin carregou dentro do gelo. Assim como não tem um jogador que carrega a bandeira, que consegue carregar a mesma bandeira que o Sidney Crosby. Que, como eles falam nos Estados Unidos, né? Can't fill their shoe. Sim. Não consegue servir os patins. Não conseguem calçar os mesmos patins, porque o que Ovechkin e Crosby carregaram essa liga nos últimos 20 anos é uma coisa que só os dois conseguiam fazer. E pra gente aproveitar, assistam jogos, mesmo se você não gosta do Penguins, assista jogos do Penguins pelo Crosby, assistam jogos do Capitals pelo Ovechkin, para apreciar o talento dos dois. Assim como provavelmente tem muita gente que assiste e até mesmo só torce pelo Oilers por conta do duo ali, McDry, e tem gente que faz o mesmo com a Avalanche por causa do McKinnon, enfim, né? Tá tudo certo, mas se você é desse time de gostar de ver jogadores fazendo coisas loucas, né? Assiste esses dois também, porque vale a pena. Eu tô falando assim mais do Crosby e do Ovechkin, que a carreira dos dois tá... Com certeza, tá mas é só um paralelo. Né? Então, assim, aproveitem esses jogadores históricos enquanto podem. É porque eu acho que, sei lá, principalmente o McDavid e tal, justamente por ele ser mais jovem e várias pessoas que vão chegando agora, eu acho que tem mais, e não pegaram nada, né, dessa questão Crosby e Ovechkin, e acabam focando muito mais nele, não que ele não mereça os seus louros, mas às vezes não tem nem essa dimensão, né, do que são Crosby e Ovechkin pro hockey. Que eles fizeram, né? Exato. Pois você precisa pesquisar um pouquinho sobre a história da Liga no século XXI. Uma boa pauta. Vamos para entender a grandeza de Alex Ovechkin e Sidney Crosby. E, repito, não tem jogador hoje que consegue estar no mesmo nível de grandeza que esses dois. Como disse, McDavid, excelente jogador.
Talvez o melhor jogador do mundo vai ser top 10 melhores jogadores da história. McKinnon, excelente jogador também. Auston Matthews, excelente jogador. Mas nenhum deles vai chegar ao mesmo nível de grandeza de Alex Ovechkin e Sidney Crosby. Por quê? Ser um dos melhores não significa ser um dos maiores. Tem uma diferença. Uhum. Muitas vezes são sinônimos, mas são coisas diferentes. Ser melhor não significa ser maior. Sim. Concordo. Mas só pra gente fechar, então... Assim, eu sei que ninguém vai chegar no recorde do Ovechkin, mas a gente achava esse do Gretzky. Quem vocês acham que pode mais ameaçar o recorde do Ovechkin hoje? Eu falo Auston Matthews. Eu acho que ele é o único, né, que pode. Sim, o cara ó, olha, nas últimas 3 temporadas ele ganhou 2 Rocket Richard. Um com 69 gols e outro com 60. Não, eu não tô contando aí essa 2020 e 2021 porque foi na bolha. Tô falando em temporadas completas. Sabe, o cara marcar 69 gols numa temporada é absurdo. Sim. Então, eu acho que hoje o único que consegue ameaçar é o Matthews. Até porque, se não me engano, fizeram uma comparação no mesmo patamar, no mesmo nível da carreira do Auston Matthews hoje. Ele tem mais gols do que o Ovechkin tinha. Com o mesmo nível de... O Hockey News lançou na sexta-feira, um momento muito importante, né? Lançar uma coisa dessas, que o pace do... Não, o goal per game, eu acho, do Auston Matthews é maior que do Ovechkin. Mas assim, o Ovechkin, tu vê, ele disparou em gol a partir dos pós 30 anos. 30 É. Pois é. É uma coisa que a gente não sabe. Hoje a gente tem dos mais jovens, tem vários outros caras com mais 600 gols aí na frente, só que são caras que já estão ali 35 mais, ou quase isso. Mas hoje os mais jovens aqui da listinha seriam o Draisaitl com 399, e ele nasceu em 95, e o Auston Matthews com 398, e ele nasceu em 97. Então, ele é um pouco mais jovem. Eu acho que vai ser o Auston Matthews. Eu vai chegar mais também perto tem potencial, eu acredito. Porque o Auston Matthews, ele tem a mesma característica do Ovechkin de ser artilheiro. O Draisaitl é mais... ele é um pouco mais playmaker. É uma coisa até curiosa, que eu tava pensando, que a cada 10 anos na NHL surge um grande playmaker e um grande artilheiro. Né? Nos anos 80 surgiu o Brett Hull, que é um dos maiores artilheiros da liga, e o Mario Lemieux. Nos anos 90 surgiu o Jagr. E agora eu não lembro quem que foi também nos anos 90 que foi o goleador. Não tô lembrando agora. Selani. Timo Selani. Nos anos 2000, Ovechkin e Crosby. Em 2010, McDavid e Draisaitl e Auston Matthews. McDavid e Auston Matthews. E geralmente, engraçado, né? Em 2004 foi draftado Ovechkin, em 2005 Crosby. 2015 foi draftado McDavid, 2016 o Matthews. A gente pode estar vendo agora, talvez, sei lá, o Bedard, ou Celebrini e, sei lá, o Gavin McKenna. Né? Tem o Gavin McKenna, que é o grande prospecto de 2026. Sim. Todo mundo está de olho, que é um absurdo de talento. Então, assim, quem sabe? Né? Tem essa teoria de que a cada 10 anos surge um grande playmaker e um grande artilheiro. Vamos ver. É curioso a gente... A reciclagem da NHL. É isso.
Claro que nada se compara, né, um outro, mas é interessante você pensar nisso. Sim. Gente, aproveita enquanto dá. Pois Então é. é isso. E uma coisa só que eu queria falar, que só pra terminar, falando como torcedora do Capitals, eu acho que é importante também um depoimentozinho, que o Ted Leonsis, que é o dono do Capitals, prometeu ao Ovechkin que ia dar pra ele um time capaz de brigar pela Stanley Cup, né? Porque o Capitals sofreu. O Ovechkin sofreu pra caramba no início da carreira dele ali, de não ir pros playoffs ou ir sempre morrer na praia pros Penguins, sei lá, uns 3, 4 anos seguidos, eu acho que foi assim, né? E só em 2018, né, que o time conquistou ali, conseguiu ir pra final, conquistar a Stanley Cup, uma coisa histórica pra franquia. Foi quando eu vi aquela alegria toda do Ovechkin, todo mundo falando que o Ovechkin ganhou, que eu me apaixonei pelo time. Então... E depois disso também o Capitals não teve também bons anos. Foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, acho que 2 anos seguidos depois disso. Depois não foi pros playoffs. Ano passado foi pros playoffs de maneira... Como é que a gente falava? Culposa, né? Sem querer ir para os playoffs. Classificando sem querer classificar. E aí agora tem um time que tá em primeiro na NHL ainda, primeiro no leste pelo menos. E... eu acho que é muito bom ver que o Ovechkin quebrou esse recorde, não só naquela coisa assim, todo mundo dá o puck pro Ovechkin marcar, vamos jogar todo mundo pelo Ovechkin, porque não foi isso. O Capitals tá jogando pra ir atrás de mais uma Stanley Cup. Talvez pro Ovechkin, sim. É impossível eles não pensarem que querem dar mais uma Stanley Cup pro capitão deles, na saideira dele, da carreira. Então, é muito bom, assim, eu fico muito feliz que conseguiram fazer esse retooling, né, no time, conseguiram construir um time de novo pro Ovechkin tentar ter mais uma Stanley Cup. E que ele conseguiu esse recorde num momento que o time tá bom, que o time tá indo pros playoffs como um dos grandes favoritos, talvez. Então, é muito bom, assim, que a franquia fez pra ele de forma de agradecimento ao que ele fez pra franquia. Porque o Capitals só existe hoje por causa do Ovechkin. Não existiria Capitals sem o Ovechkin hoje em dia mais. O Ovechkin salvou o Capitals. O Ovechkin é o Capitals. Não, o Capitals é o Ovechkin. E vice-versa também. Se não fosse o Ovechkin, o Capitals provavelmente nem Washington tava mais. Exatamente. Porque era uma franquia que fedia a fracasso. A fracasso, exatamente. Então Pra quem não sabe, a pior temporada da história da NHL é do Washington Capitals. Primeira temporada da história, né? Da franquia, eu acho. Então, assim, pelo menos eu fico feliz que eles conseguiram dar isso pra ele. E conseguiram fazer essas homenagens à altura dele também. Mas acho que é isso. Meu depoimento. Eu acho que é isso, sim. E agora, 900 e 1000, né? É isso aí. Eu falei pro Lucas depois do gol, o que a gente faz agora? Acabou. E agora, sabe? Tipo, a gente tava tão focado no 895, e agora? Mas enfim. Mas foi muito legal de acompanhar essa corrida do Ovechkin pelo recorde. Foi... acho que é a melhor narrativa da NHL nos últimos 3, 4 anos. Sim. Quantos gols faltam pra passar o Gordie Howe? Passou o Gordie Howe. Meu Deus, tá chegando perto do Gretzky. Não vai conseguir. Vai conseguir, não vai conseguir. Putz, quebrou a perna. O velho quebrou a perna. Meu Deus, será que ele vai voltar a jogar? Voltou e já marcando gol. Meu Deus, faltam 10 gols. Faltam 5. Caralho, empatou. Deve ter áudio meu aqui no TTG falando que eu achava que ele não ia marcar, ele não ia chegar. Acho que provavelmente deve ter. Talvez não só você, talvez todos nós. Porque foi assim, ó. Não foi fácil os últimos anos aí com a pandemia também, quebrando a temporada no meio. Então foi complicado, mas agora a gente só pode apreciar tudo o que aconteceu e olhar pra trás e pensar, nossa, a gente era muito burro, né?
Então é isso, gente. Como a gente comentou, vai sair um material muito legal do Ovetkin aí no nosso Apoia-se, que todo mundo vai poder ler. Mas, pra quem quiser apoiar o nosso grande projeto aqui, que é o TTG, nosso bebê, nosso queridíssimo, nosso tesouro, você pode apoiar a partir de R$2 no apoia.se/tictacgo. E vai receber recompensas exclusivas, como é esse PDF do Ovetkin que vocês vão ver quando sair. E também, com essa contribuição, a gente pode continuar criando conteúdos incríveis como esse aqui. Saiba tudo sobre as melhores ligas de hockey no tictacgo.com. Vem aí playoffs, vem aí muito conteúdo no site. Então fiquem de olho. A gente também tem uma comunidade exclusiva do TTG no nosso Discord. É só entrar no link que vai estar na descrição. Nós temos um cupom TicTacGo para receber 10% de desconto em compras Mr. Varsity. Tem umas jerseys lindas do Capitals com 8 do Ovetkin, fica a dica, né? Para quem quiser aí comemorar essa marca incrível. E não só do... Quem não quer do Capitals, tem da seleção russa também. É verdade. Mas o Capitals é bonito também. A do Capitólio da águia gritando é muito massa. Pra quem não quiser, eu tô falando pra quem não quiser comprar a camisa do rival. Sei, meu bem, eu tô brincando. Siga o TTG no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. É só procurar por @TicTacGo. Também se inscreva no nosso YouTube, que também é TicTacGo. É só procurar pela gente que a gente tá por lá. E todos os links que a gente mencionou agora vão estar na descrição do episódio. Gente, muito obrigado pela companhia. Beijos. Beijos! E até mais. E até mais. Tchau! Este conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um abraço especial para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia Lima, Ana Caroline de Almeida César Silva, Camila Chaves, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniela Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Gabriel Vieira da Rocha, Isabela Belém de Carvalho, Laura Lopes Guerreiro, Letícia Fernanda Rodrigues, Lucas Balogani Maia, Lucas Mendes Martins, Neil Souza Firmino, Rafael Astolfi e Tanira Barros.